se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá? Não se esqueça do like. Vamos ao relato de Maledite de hoje? O título é o seguinte aqui, ó. Seriam os chefes e os colegas de... Gente, não é possível, eu começo a falar agora, eu vou espirrar. Meu Deus, é só, sei lá, acho que a luz me dá vontade de espirrar. Nome do relato de hoje. Seriam os chefes e os colegas de trabalho dela maleditos? O trabalho maldito era um culto ou apenas a imaginação de uma vítima? Vamos ver. Olá, Ana e Matheus, me chamo Fulana e o relato que vou contar não é meu, mas sim de uma amiga. Todos os nomes já foram trocados. Pode ler com tranquilidade. Obrigada. Eu e Maria nos conhecemos no ônibus da faculdade. Fazíamos cursos diferentes, mas sempre sentávamos juntas, tanto na ida quanto na volta. Na época eu tinha 19 anos e ela 22. Conversávamos sobre tudo. Ela era um livro aberto. Com ela não tinha preconceitos e quando divergíamos de opinião, ela sempre respeitava o que eu dizia e deixava claro o que pensava. Mas sempre com muito respeito. Ela era assim com todo mundo. Ela era brilhante, sabe? Aquele tipo de pessoa tão autoastral e sorridente que deixava o ambiente mais leve e divertido. Que você sabe que pode contar o que quiser, que ela vai te ajudar e vai te apoiar. Parecia uma mãezona. Já fazia quase um ano que nos conhecíamos, quando ela finalmente conseguiu um trabalho numa loja de decoração que havia sido recém-inaugurada. Naquele período, a família dela estava passando por dificuldades. Os pais dela estavam se divorciando. A mãe tinha abandonado a família para ir morar com outro. E se não bastasse a traição, deixou o pai de Maria com muitas dívidas. Mesmo passando por uma situação tão estressante e deprimente, ela nunca ficava cabisbaixa. Dizia o tempo todo que iam passar por isso e que ia dar tudo certo. Com ela não tinha tempo ruim. Todavia, logo depois que ela começou a trabalhar nessa loja, eu notei que o brilho que ela irradiava estava se ofuscando. Ela se perdia em pensamentos. Parecia estar fora de si. E conforme o tempo ia passando, ela ficava mais e mais entorpecida e calada. Ela estava emagrecendo muito. Sua pele, que uma vez era bronzeada, estava sempre pálida. Quando ela se mexia, dava para ver as costelas dela através da roupa. E nas raras vezes que ela ia para a faculdade, quando eu ou outras pessoas perguntávamos o que estava acontecendo, ela desconversava e dizia que não queria conversar, que era para deixarmos ela sozinha. Era um dia muito chuvoso. Ela entrou no ônibus e foi direto se sentar ao meu lado. Eu estava no último banco do ônibus e, mesmo sendo dia, estava muito escuro por conta da chuva. Eu consegui ver que ela estava encharcada. O seu rosto ainda estava magro, mas ela já tinha aquela cor de saúde no rosto que há tempos eu não via. Os olhos dela estavam brilhando. Ela parecia aliviada. E disse: "Preciso falar com você, fulana." Ela sussurrou. Eu tirei a minha mochila, do outro banco e disse para ela me contar tudo. Eu achava que algo muito horrível tinha acontecido com ela. Eu achava que algo muito horrível tinha acontecido com ela. Na minha cabeça, achava que estava relacionado à família dela. Porém, eu não estava preparada para aquilo que eu iria ouvir. Após se acomodar ao meu lado, Maria começou a me relatar os horrores pelos quais ela havia passado. E aí ela começou a dizer, e disse assim: "Fulana, eu peço perdão por não ter contado isso para você antes, mas eu não estava no meu eu perfeito. Já faz um tempo. Sei que você notou isso. Desde que comecei nesse maldito trabalho, parece que as minhas forças e o meu ânimo foram roubados de mim. Não sei como dizer isso, mas eu tenho certeza que você vai acreditar no que eu vou te contar. Eu me libertei, pedi demissão daquela porcaria de loja.
Foram os piores meses da minha vida e eu nunca mais passarei sequer na frente daquela porcaria de lugar, de loja. Esse meu pesadelo começou logo nos primeiros dias de trabalho naquele lugar. Eu estava tendo uns sonhos estranhos. Eles se repetiam dia após dia. Eles começavam comigo do lado de fora da minha casa. Parecia que eu via o mundo como se fosse de noite, com aquela luz azulada e fria da lua. Os postes de iluminação não eram amarelos ou brancos, era um tom de azul esbranquiçado ou branco azulado. Tudo era escuro. Eu só conseguia ver as silhuetas escuras das casas e árvores ao meu redor. Eu estava parada na porta da minha casa, virada para a rua. Tinha minha bolsa, que uso sempre, e a chave que havia recebido para abrir a loja na minha mão. Parecia que algo estava apertando o meu peito e esse bolor subia para minha garganta. Esse bolor, esse bolo, essa coisa subia para minha garganta. Eu começava a andar. Dizia a mim mesma que estava atrasada para o trabalho, mesmo eu não sabendo nem que horas eram. Conforme eu andava pela rua, as pessoas que estavam no quintal de suas casas ou em seus trabalhos pareciam parar e me encaravam passar na rua. Parecia que eles usavam uma máscara, sei lá. Alguns tinham um sorriso muito largo e estranho, tipo coringa, sabe? E outros tinham a cara muito carrancuda, com os olhos negros e vazios. Parecia tudo muito artificial, feitos de cera, sei lá. Eu achava aquilo muito estranho, mas continuava a andar, pois estava com medo de começar o meu trabalho atrasada e receber bronca. Eu não queria decepcionar o meu pai. Quando eu chegava na entrada da loja, que foi construída ao lado da casa do meu chefe, o Lucian, um calafrio percorria minha espinha e eu olhava para dentro da casa através de uma janela gigante, que ia quase do chão até o teto da casa. Era uma casa luxuosa e maravilhosamente grande. Apenas as luzes do lado de fora da casa e a da loja estavam acesas. Mas eu conseguia ver que dentro da casa havia um vulto negro sentado em uma cadeira, que estava virada em direção à rua, ou seja, de frente para mim. A casa tinha aquele aspecto azulado estranho e a sombra da pessoa sentada era muito, muito escura, sabe? Mais escura que o escuro da noite. Mas eu conseguia distinguir que havia sim uma pessoa lá, que ela me encarava de alguma forma. Com medo e com uma terrível sensação de estar sendo observada, eu desviava o olhar e ia em direção à porta da loja. Quando eu colocava a chave na fechadura e girava, eu acordava. Toda noite eu acordava suada e com aquele bolor preso na garganta, aquela bola, sei lá, presa na garganta. Sabia que algo ia acontecer comigo. Eu tinha esse pressentimento, mas eu não sabia o quê. Os primeiros dias de trabalho foram tranquilos, de uma certa forma. Eu sentia calafrios na minha nuca, eu sentia que alguém me observava, mas quando tentava procurar alguém atrás de mim, nunca via nada nem ninguém. Meu chefe, o Lucian, era um cara estranho. Andava com uma bengala de madeira escura e pesada e que tinha uma cobra entalhada junto com umas pedras verdes e vermelhas. Dizem que ele sofreu um acidente quando era mais novo e ficou com sequelas na perna esquerda. Fora isso, ele era o que podemos dizer de homem charmoso. Não era bonito, mas alguma coisa nele fazia a gente olhar e sentir um certo prazer naquilo que víamos. Ele era casado com a Maledite, uma jovem de uns 30 e poucos anos, esbelta e muito bonita, com um corpo curvilíneo. Eram ricos e bem-sucedidos, falavam que eles eram um casal perfeito. No início da segunda semana de trabalho, eu comecei a ser maltratada. Eu havia feito um erro em uma das planilhas do estoque. Quando Lucian percebeu o erro, simplesmente entrou de supetão no meu escritório, jogou os papéis na minha cara e berrou todos os nomes e palavrões que existiam. Eu me senti um lixo.
Ele cuspia e apontava o dedo para mim. Quando ele saiu, eu humildemente recolhi os papéis e refiz as planilhas. Eu acho que foi nesse dia que o meu destino dentro daquela empresa foi selado. Eu sentia que os meus colegas de trabalho cochichavam pelas minhas costas. Tudo que dava errado dentro da loja, o Lucian ou sua esposa irrompiam o meu escritório e me enchiam de xingamentos. Eu não podia sair do trabalho naquele momento. Meu pai estava trabalhando em 3 empregos para quitar as dívidas e não nego que me pagava um bom salário. Eu precisava ficar. Um dia, Lucian e sua esposa entraram felizes da vida na loja. Estavam distribuindo convites para todos os empregados. Maledite estava grávida de 1 mês e eles já estavam planejando o chá de bebê para o próximo final de semana. Eu sabia que eles estavam tentando ter filhos havia muito tempo. Eu fiquei feliz por eles. Achava que a maternidade faria eles se esquecerem de me atazanar. Porém, não foi o que aconteceu. Parece que aquilo aflorou o mal puro que havia neles. Fui convidada, entre aspas, para a festa. Na verdade, Maledite me ameaçou, dizendo que se eu não comparecesse, iria fazer com que eu fosse demitida. Ela queria que eu organizasse e trabalhasse como recepcionista na festa. Com medo de perder o emprego, me obriguei a ir. Passei a semana toda organizando a festa com tudo o que ela queria. Ela me ligava de madrugada para saber como as coisas estavam, berrava comigo quando não atendia ou se as coisas não estavam saindo como ela queria. Foi uma semana que me senti esgotada, dormia pouco, faltei a semana toda na faculdade e ainda tinha que ir trabalhar na festa. Quando chegou o dia, recepcionei as pessoas, entreguei as comidas e bebidas para todos que estavam presentes e eu senti o olhar de desafeto e as risadinhas dos meus colegas de trabalho pelas minhas costas. Fiquei o dia todo em pé, correndo para lá e para cá, fazendo tudo aquilo que me pediam. Fiquei sem comer nem beber o dia inteiro. Lucian havia me dito que pagaria pelo meu serviço, mas até hoje não recebi esse pagamento. Mas sabe... a amiga dela contando, mas sabe, fulana, que ele enfia esse dinheiro no rabo. Depois dessa festa horrorosa, tudo piorou. Tudo. Uma semana depois da festa, Lucian entrou berrando e me chamando pela loja. Saí correndo no meu escritório, que ficava nos fundos, e fui ver o que tinha acontecido. Vi que ele estava chorando. Parecia que ele tinha voado em minha direção, que me pegou pelos cabelos e me arrastou até a sala dele. Lá ele me jogou no chão, cuspiu em mim e começou a berrar e a bater a bengala com muita raiva no chão, dizendo que era tudo culpa minha. Maledite havia perdido o bebê. E Lucian me culpava porque, segundo ele, eu deixei que ela carregasse presentes pesados durante o chá de bebê e que eu havia deixado ela estressada durante os preparativos da festa. A filha da mãe só ergueu o copo de refrigerante ou sei lá o que ela estava tomando aquele dia, né? Ergueu o braço só para comer e beber. Esse foi o esforço dela. Durante aquela semana, ela não fez nada a não ser berrar e me mandar listas e mais listas do que ela queria para a festa. Ela ia para spas, fazia massagens enquanto eu arrumava e organizava os caprichos dela. Mas para ele, eu estava com inveja da beleza e da maternidade da Maledite. E foi a minha inveja que fez com que ela perdesse a criança. Ele berrava insultos de todos os tipos. E enquanto eu estava no chão, em posição fetal, com medo de apanhar, eu consegui ver que os outros empregados estavam na porta, me olhando e rindo. Naquele dia, cheguei em casa, me joguei na cama e chorei até cair no sono. Eu tive novamente aquele sonho estranho, porém algo havia mudado. Lá estava eu na frente da minha casa, olhando para a rua azulada e escura. Dessa vez eu não tinha nada na minha mão, a não ser a chave da loja.
Suspirei e vi que dessa vez subiu aquela fumacinha de quando respiramos frio, mas eu não sentia frio. Saí andando em direção à loja. As pessoas que normalmente estavam do lado de fora das casas ou estabelecimentos, dessa vez estavam do lado de dentro. E mesmo assim, todos me encaravam com suas máscaras sinistras. Continuei andando até a loja, parei e olhei para a casa do casal maldito e lá estava o vulto negro sentado, me encarando. Dessa vez pude notar que o ser estava usando uma bengala e que ele a batia no chão. Parecia que ele estava batendo a bengala conforme os segundos passavam, sabe? Tec, 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 tec. Como se estivesse contando segundos para que algo acontecesse. Tec, 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 tec. Me virei, andei até a porta da loja, coloquei a chave na fechadura e acordei. Alguns dias se passaram. O trabalho continuou um inferno. Lucian e eu brigávamos todos os dias. Eu estava esgotada física e psicologicamente. Já não comia direito. Eu tinha insônia, passei a ser obrigada a fazer horas extras no trabalho porque todo erro cometido dentro da empresa, mesmo não sendo erro meu, era eu quem estava sendo obrigada a consertar. Maledite vinha no escritório só para gritar e chorar, me culpando pela perda do filho. Meus colegas começaram a mexer nas minhas coisas, colocavam comida podre nas minhas gavetas, faziam erros de propósito só para que eu passasse o dia refazendo e recebendo todo o ódio e xingamentos do Lucian. Era uma sexta-feira quando o Lucian ficou tão possesso com um erro em uma planilha essa que não havia sido feita por mim, que derramou café quente na minha perna e jogou a caneca vazia na minha cabeça. Berrando, mandou eu ir para casa, disse que não aguentava mais olhar para minha cara de pip, que era para eu refazer aquela e mais as planilhas da semana toda em casa. Juntei minhas tralhas e fui para casa chorando. Eu fui direto para o chuveiro, eu me sentia suja. Onde o café caiu ficou vermelho, ficou inchado. Minha cabeça doía. Enrolada na toalha, me deitei na cama e adormeci. Acordei na frente da minha casa. O azulado da luz e a escuridão permaneciam iguais. Notei que dessa vez estava arrepiada de frio e que havia um vento estranho e gelado balançando meus cabelos e as árvores. Olhei para minha mão e lá estava a bendita chave. Suspirei e percorri aquele caminho tenebroso. As casas e estabelecimentos estavam vazios. Não havia ninguém. Eu acho que não falei isso sobre os outros sonhos, mas tirando a minha respiração e os meus passos, este mundo dos sonhos é sempre muito silencioso. Nesse sonho não foi diferente, mas antes mesmo de dobrar a esquina para entrar na rua do meu trabalho, eu já estava ouvindo a bengala batendo no chão. Tec, 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 tec. Aquele barulho me arrepiou. Senti que eu não devia avançar mais. Virei para a direção da minha casa, mas não havia nada a não ser escuridão. Eu acho que o sonho queria que eu visse o que eu precisava ver. Fui andando em direção à loja. O barulho da bengala batendo parecia mais alto e eu parei. Respirei fundo, criei coragem para olhar dentro da casa. Dessa vez, não havia a sombra de um homem, mas sim a sombra de uma mulher. Ela tinha um corpo cheio de curvas, bem reconhecível. E atrás dela, eu consegui ver aqueles rostos sorridentes ou carrancudos. Eles pareciam flutuar na escuridão, todos com aquele brilho azulado, sinistro. A mulher acenava para mim com um sorriso largo e nojento. Me arrepiei da cabeça aos pés e aquele bolor, aquela coisa na minha garganta pareceu apertar ainda mais. Minha respiração ficou pesada, torcendo para acordar quando eu colocasse a chave na fechadura. Me dirigi até a porta, coloquei a chave na fechadura e com os olhos fechados, girei a chave. Não acordei dessa vez. É claro que não, né? Eu ouvi o trinco abrindo, os sons das batidas e o vento pararam. Tudo estava silencioso.
enquanto abria a porta lentamente. Abria também os meus olhos. E enquanto abria a porta lentamente, abria também os meus olhos. De repente, eu senti que a porta foi arrancada da minha mão por um vento muito forte. E senti aquele vento gelado no rosto e ouvi a respiração, o grito e o andar acelerado do meu chefe vindo em minha direção do escuro corredor. Um som que eu bem conhecia e temia. O bater da bengala parecia ecoar nos meus ouvidos. Tec, 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 tec. Vi aquela sombra negra com o rosto derretido do Lucian vindo para cima de mim com um braço esticado. Eu gritei, me esquivei para a saída, mas sua mão agarrou meu braço. Ele me puxou e se colou em mim. A sua boca deformada em forma de grito ia se abrindo cada vez mais, parecia que ele ia me devorar. Eu fechei os olhos e berrei com mais força ainda e acordei berrando, com meu pai me sacudindo na cama. Ele me abraçou, eu chorei como uma criança. Naquele momento, contei tudo para o meu pai. Simplesmente despejei em cima dele tudo aquilo que eu estava passando, os sonhos, os abusos físicos e psicológicos, o bullying dos meus colegas. Não havia contado para ele até aquele momento porque eu não queria que ele sofresse ainda mais. Ele estava se esgotando de tanto trabalhar e, sendo sincera, eu tive medo que ele me abandonasse ou que não acreditasse em mim. Eu tinha medo de tudo naquela época. Meu pai me abraçou e pediu perdão. Ele disse que era tudo culpa dele por ter deixado a mãe ir embora. A culpa não é dele, fulana. Eu me senti muito triste vendo daquele jeito, me pedindo perdão por um erro que não é dele. Enquanto conversávamos, meu pai notou que havia um vermelhidão no meu braço esquerdo. Olhando atentamente, dava para ver que eram marcas de dedos. Minha pele fedia a carne queimada. Eu dormi com meu pai naquela noite. No dia seguinte, eu acordei, me vesti e fui em direção ao trabalho, levando a chave e as planilhas incompletas. Nem a pau que eu ia terminar aquele trabalho de graça para eles. Eu e meu pai decidimos que eu ia pedir demissão. Ele ia me ajudar a achar um novo emprego. Eu estava finalmente me sentindo bem depois de muito tempo. Era uma manhã nublada de sábado. Eu sabia que não ia haver ninguém no trabalho, então eu simplesmente ia deixar a chave e os papéis junto com o meu pedido de demissão. Não queria entrar lá nunca mais. Cheguei na loja, abri a porta, desarmei o alarme e fui para minha sala. Eu senti aquele calafrio percorrendo a minha espinha e mesmo sendo de dia, eu saí ligando todas as luzes. Na minha sala, peguei as poucas coisas pessoais que eu tinha lá. Quando estava me virando para ir embora, não sei por quê, mas alguma coisa disse na minha cabeça: vá lá e abra a última gaveta da escrivaninha e olhe no fundo. Fiz isso. E qual não foi a minha surpresa quando vi que tinha uma boneca de voodoo colada no fundo da gaveta. Ela tinha agulhas enfiadas na garganta, na cabeça, na perna e no braço esquerdo. Estranhamente, os lugares onde eu havia sido machucada, tanto pelo ser no meu sonho quanto pelo Lucian. Notei que tinha fios de cabelo grudado na boneca. Um desespero me assolou. Peguei minhas coisas e a maldita boneca. Arrumei tudo, tranquei a porta e joguei a chave por debaixo dela. Enquanto corria para casa, eu fiquei pensando em que momento eles haviam pego os tufos do meu cabelo. Foi alguém que entrou na minha sala e os pegou na escova de cabelo que tenho na minha necessaire? Ou foi a Maledite que pegou alguns fios quando me abraçava falsamente no início do meu trabalho? Não sei, fulana, mas eu peguei essa boneca, mostrei para o meu pai quando ele chegou em casa, pois eu não sabia o que fazer com ela. Ele empalideceu. Peraí. Tá. Mas peguei essa boneca e mostrei pro meu pai.
e ele empalideceu quando viu o que fizeram. Me pediu para pegar tudo que eu trouxe do meu trabalho e a bolsa que eu usava, jogou tudo dentro de uma sacola e fomos em direção à igreja que ele sempre ia. Chegando lá, o padre nada disse quando mostramos a boneca. Ele apenas suspirou profundamente e benzeu tudo que trouxemos, que levamos, né? Me benzeu e ainda me entregou uma correntinha. Disse que eu devia andar sempre com ela. O padre pediu que o seguíssemos para a parte de trás da igreja. Ele levou velas bentas e papéis que ele benzeu ali na hora. Acendeu as velas e as jogou junto com os papéis em um caldeirão, ou sei lá o que era aquilo. Jogou a boneca lá e enquanto ele fazia uma oração, a boneca derretia. Fiquei olhando e parecia que ela estava gritando silenciosamente, abrindo a boca como aquele homem sombra no meu sonho. Quando ela queimou por inteiro, eu senti que todo aquele peso que carregava no peito e a sensação de bolo na garganta sumiram e eu me senti livre. Já se passou semanas desde que isso aconteceu, fulana. Estou trabalhando como caixa em um supermercado junto com meu pai agora. Desde que não fui mais lá, eu me sinto melhor. Eu tô conseguindo dormir, apesar de que ainda durmo com meu pai. Mas já não tenho aqueles pesadelos. Não sei te dizer se aquela loja era uma espécie de culto, se todas as pessoas lá estavam envolvidas no que eu passei. Não sei se foi tudo fruto da minha imaginação, se aqueles sonhos não eram algo que a minha mente criou com todos esses abusos para me dizer para sair logo de lá. Eu não quero mais ter envolvimento com nada daquele lugar maldito. Ainda me pego pensando no por que eu? Mas acho que essa resposta eu simplesmente não quero ter. Estou fazendo acompanhamento psicológico e eu e meu pai estamos procurando outro lugar para morarmos. Não queremos correr o risco de nos encontrarmos com aqueles malditos. Maleditos. Bom, a partir daí, agora é a moça que nos mandou o relato, a amiga da menina. Bom, a partir daí, eu e a Maria conversamos sobre as coisas que se passaram com ela nesse período e no que ela planejava para o futuro. Desse dia em diante, ela voltou a ser a Maria de antes, sorridente, alegre. Ela se mudou para uma cidade maior com o pai e continuou com acompanhamento psicológico e com a faculdade lá. Mantemos contato até hoje. Já se passaram uns 10 anos do ocorrido. Ela já é casada, tem uma filhinha. Eu sei que ela não queria mais se envolver com os maleditos, por assim dizer, mas sei que não muito tempo depois, aquela lojinha simplesmente fechou. Ninguém sabe dizer se foram embora ou se faliu. Hoje ninguém consegue ficar muito tempo naquele prédio e a casa do casal maledito vive trocando de moradores. Todos reclamam de um barulho que assola os locais em horários diversos. Nunca mais vi o casal, nem mesmo os outros trabalhadores de lá. Eu conheci alguns deles nas raras vezes que passava lá na esperança de ver a Maria. Confesso que tinha uma sensação horrível quando eu passava por lá. Eu não sei dizer se era minha imaginação ou se tudo não passa de coincidência, mas que aquela loja era sinistra, era. Obrigada por ler este relato, desculpa por ter ficado grande, se tiver erros, tentei omitir a maioria das informações supérfluas, mas acho que assim vocês terão um bom entendimento. Até e se cuidem. Tá bom, muito bom, obrigada. Meio que um sete além, né? No astral, ela saía do corpo e aquilo tava no astral e tava no físico. Ela tinha a chave Será que eles estavam fazendo? Eles queriam uma pessoa para meio que escravizar ali, um funcionário assim, para, sei lá, né, meio que escravizar a menina ali dentro? Vai saber. E como que os funcionários eram coniventes a isso? Estranho, né? Será que eles tinham algum propósito aquele bebê? Eu, hein?